Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XS Hatch 2023, agora com novidades, uma nova frente, foram redesenhados as grades, para-choques, laterais também referente aos para-choques, na parte dianteira e também novas rodas para a versão XS e XLS e 7 airbags de série em todas as versões com o sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da Toyota, incluso nas versões XS intermediária e XLS topo de linha. São esses detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, com indicador de seta, farol alto e o farol baixo com canhão de foco projetor, a luz de condução diurna em LED, que é esse filete que está aqui, e também todo esse detalhe cromado com a máscara negra no seu interior, que fica bem aparente. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados que foram redesenhados com essa nova peça, com esse acabamento preto fosco, e a luz de condução diurna em LED também aqui. Ele não tem o farol de neblina, é somente na versão XLS, que é a topo de linha. E é também essa peça com esse detalhe preto fosco que já se une com a grade do veículo, que tem esse efeito trapezoidal, com esses detalhes, com as aberturas de ar em colmeia, com um detalhe preto fosco, com as outras aberturas aqui na horizontal, essa parte com esse contorno que faz aqui na frente, abaixo do logo, que realmente fica bem destacado, com essa peça com detalhe black piano, aqui o logo translúcido da Toyota, que traz o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos aqui na parte lateral, na parte do capô, e mais acima também, que faz o contorno aqui na frente do logo, voltando aqui do outro lado, e da mesma forma esses vincos ali do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. A atualização no modelo, que não é mais existente o motor 1.3. Todos eles agora, hatch e sedã, contam com o motor 1.5, que agora conta também no painel com a parte referente ao modo de condução e também o modo esporte, que você consegue estar ali acionando no painel, que teve mudanças referente à legislação do Proconv 7, então foi extinto o motor 1.3. Ele é auxiliado pelo câmbio automático CVT, que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vêm nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, às mangueiras. Olha o detalhe da Toyota colocar essa arte separando essa fiação do catalisador para não ter uma temperatura maior. Realmente é uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô ele não conta com a manta acústica, somente na versão XLS, que é a topo de linha, mas ele tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas, que foram redesenhadas. Ela tem essa pintura cinza metálica, esses vincos bem pronunciados na parte das rodas, a parte ali com o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris para vocês, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento. O vão livre de solo, ele é de 15 centímetros. Na caixaria de roda a gente já tem esse vinco que faz o contorno aqui em volta, uma linha de cintura mais baixa que sai aqui da primeira porta e termina com um contorno ali na segunda porta, e na lateral nós já temos um vinco mais aparente. Ela faz esse contorno aqui e vai até a metade da segunda porta. Mais abaixo desse vinco, aqui na segunda porta, temos um outro até a parte
parte da lanterna. E olha para vocês verem aqui essa cor, ela é branco perolizada, parece um vestido de noiva brilhando assim, para vocês terem ideia de como realmente é bonita essa cor. A parte aqui com detalhe da coluna A preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, que não conta com rebatimento elétrico, só na versão XLS. Indicador de seta e aqui a mesma cor que é do veículo, que é branco perolizado, assim como as maçanetas. A coluna B com esse detalhe preto fosco, já a coluna C, esse detalhe black piano, como vocês podem ver aqui, que você passando isso o filme no carro fica como se fosse um teto flutuante, como essa parte toda envidraçada com detalhe preto também. Aqui nós temos um contorno no segundo eixo também que fica bem marcante, com esses vincos na parte da lateral do para-choque. A parte traseira praticamente não teve mudança, só na frente do veículo e as rodas. No para-choque traseiro ele tem esses vincos bem aparentes que faz esse contorno aqui, que realmente fica bem detalhado com essa peça, com esse refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui é halógena, exceto esse filete aqui em vermelho em LED da iluminação, que fica bem aparente noturno. E também esse detalhe no vinco da tampa traseira com a inscrição Yaris cromada XS e também o logo aqui da Toyota. Essa peça com esse detalhe preto brilhante fica bem aparente na porta traseira e também o detalhe aqui do limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, esse aerofólio integrado com essa peça com esse detalhe black piano, a antena na parte de teto, o botão que você apertando aqui ao centro você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem capacidade para 310 litros, por ser um hatch compacto. É um bom espaço para você estar utilizando, e também esses ganchos aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, com capacidade de 4 kg, que você pode colocar uma esteira, no caso, para colocar algumas coisas para que não fique batendo no interior do veículo aqui. Iluminação para você estar utilizando também, e a opção do step de uso temporário, que você consegue fazer a utilização que está aqui embaixo, com roda em aço, e o kit de ferramentas caso você precise. O tampão e também esse detalhe com essa peça, com esse acabamento com plástico rígido preto fosco e a alça para você estar puxando aqui. Câmera de ré que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. No teste de colisão lá tinha NCAP, o Yaris conta com 4 estrelas de proteção para adulto e criança e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Yaris, que ele conta com entre-eixos de 2,55 m. Eu posicionei aqui o banco do motorista todo para trás para mostrar para vocês a questão do conforto que temos aqui no Yaris. Ainda sobra aqui praticamente 2 dedos para vocês verem essa opção. E aqui eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão intermediária XS das demais versões. O revestimento do banco aqui, ele é misto, ele tem essa parte em couro com essa linha aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. A novidade aqui são 2 tomadas USB de 2,1 A para você fazer o recarregamento se necessário, traz muita comodidade para quem vem aqui atrás. E aqui eu quero mostrar, o revestimento aqui é mais liso, em couro, e aqui já é um tecido bem macio ao toque, com essa parte aqui no centro que realmente fica bem aparente. O teto, ele é na cor preta em todas as versões hatch, na versão sedã ele é cinza. Ele conta com as alças aqui no teto, a iluminação para quem está aqui atrás, que é halógeno. Eu quero descer aqui para mostrar para vocês a parte aqui da fileira dos bancos traseiros, e um detalhe interessante é que o túnel de acesso aqui ele é praticamente 100% plano, ele não tem aquele degrau para estar atrapalhando ali quando você está viajando com 5 pessoas. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, a parte aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, e o detalhe aqui com o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito, e o detalhe do revestimento em tecido, como eu falei para vocês aqui no centro. Se você apertar esse botão que está aqui, você consegue estar puxando o banco, pois ele é bipartido, então você consegue carregar uma escada ou algo maior que não caiba no porta-malas com opção, consegue estar deitando lá do outro lado também, então realmente é uma opção interessante aqui na parte traseira. A porta já tem um revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente, e aqui já é com plástico rígido, um detalhe aqui com os puxadores cinza metálico, acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só, esse nicho na lateral da porta, porta-garrafas, e também o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave
Ela é do tipo presencial, com a inscrição aqui com o logo da Toyota. Se você virar aqui, apenas alarme perimétrico e alarme volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. E somente no banco do motorista a gente conta com esse ajuste aqui, com essa alavanca de altura. Essa outra alavanca você consegue inclinar as costas aqui para deixar de acordo o seu conforto. Aqui tem o detalhe para a abertura do tanque de combustível, se necessário, para você fazer a utilização. E agora eu vou entrar para mostrar para vocês aqui o interior do Yaris XS, que é a versão intermediária 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Na tela de 4.2 ali apareceu a inscrição Yaris. A sua multimídia, que tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, ela é de 7 polegadas e é da Harman Kardon. Então é uma multimídia que tem a opção bem fácil para fazer a utilidade. Uma atualização que eu estou vendo aqui, ó, esse detalhe com afivelamento, o aviso, para quem está lá atrás, que não tinha no modelo anterior. Agora já está vindo com esse aviso que logo depois aqui ele vai apagar. Então isso é um item de segurança bem interessante. Voltando aqui para a multimídia, a gente consegue ver aqui a opção com Home, que tem o telefone, multimídia, atendimento telefone celular via Bluetooth, as configurações que você consegue estar fazendo, mudando até a cor, os detalhes aqui do console central, que é cinza metálico aqui em volta, e esse filete todo cromado que faz a volta aqui na multimídia, junto com esse ar-condicionado, que ele é digital. E aí nós temos a opção aqui, que ele já acompanha, no caso, para vocês terem ideia, o filtro antipólen também. E aí você consegue estar ligando aqui o ar-condicionado, colocando a temperatura desse ar-condicionado, que é apenas de uma zona. Do outro lado aqui você consegue colocar o fluxo desse ar-condicionado. Aqui as opções onde você vai direcionar esse ar-condicionado, até o modo automático, aquecedor do vidro traseiro, e aqui nós temos o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você consegue ter essa opção. Botão Start-Stop para fazer ignição com esse detalhe aqui cromado. Mais abaixo nós temos esse detalhe aqui todo marcante, como vocês podem ver, e esse filete que desce até a parte aqui do câmbio automático. Aqui nós temos uma iluminação em azul, como vocês podem ver nessa versão XS, 2 porta-copos e o câmbio, que é automático do tipo CVT. Ele vai simular 7 velocidades. Aqui eu vou colocar na opção ré para vocês verem a câmera de ré, que nós temos aqui a opção para poder estar fazendo a utilização com as linhas de segurança. Se você descer aqui para a opção drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Então você consegue colocar para frente da primeira à sétima e para trás as reduzidas. Vai te ajudar numa descida de serra, para que você pode colocar uma marcha ali para poder ir controlando a descida do carro. Também uma marcha para baixo para deixar um giro maior do motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou uma retomada de curva. Todo esse acabamento aqui preto fosco também. Freio de estacionamento que é manual, uma tomada 12 volts, esse espaço que você pode colocar um celular até deitado para carregar aqui por enquanto. E também esse descansa-baço, tem o detalhe aqui com revestimento em couro, com essa linha aparente, e esse espaço para estar utilizando aqui dentro, junto com a tomada USB, que você consegue também fazer recarregamento de celular se necessário. O revestimento aqui do banco, como eu falei para vocês, ele é misto, então ele tem essa parte mais lisa, e aqui o detalhe é em tecido. Aqui já tem até a inscrição Yaris também, essa parte em tecido. As laterais aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto e também quebra-sol, que você puxa o espelho aqui como opção, e também pode estar acendendo a lâmpada tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor não é fotocromático, é do modo simples, é somente na versão XLS, e aqui nós temos a opção para acender as lâmpadas no teto se necessário. No painel, todo esse acabamento preto fosco com plástico rígido e essa imitação de costura, e aqui esse detalhe com cinza metálico que vai fazer o contorno ali do difusor do ar-condicionado. Porta-luvas, que ele desce bem devagar, tem um espaço menor e um outro maior aqui para você estar utilizando se for o caso, e também ali o alto-falante para ajudar no sistema de som. O detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui na porta do motorista, que tem os comandos iluminados, as 4 funções aqui do vidro elétrico com auto down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue fazer a opção. E a novidade aqui, a gente vai ter no painel todas essas opções aqui, diferente das outras versões 2022. Aqui esse botão no caso, para você estar utilizando o alarme volumétrico
no interior do veículo. Caso você vai deixar algo que se mova, você pode estar desligando para não acionar o alerta caso você acione o alarme do carro. Esse botão aqui, que faz parte do sistema de tração e estabilidade, que você pode estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. A outra novidade aqui são as conduções aqui, que você tem o modo Eco, que você consegue estar colocando no modo de economia, e o modo esporte. Esse você vai apertar para trazer um giro maior ao motor. O câmbio CVT ele vai trabalhar de uma forma simultânea, aumentando o giro do motor ali para que você tenha um motor mais cheio, vai facilitar. E esses dois botões aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Aqui no caso é o botão com assistente de mudança de faixa involuntária, que ele vai soar um alerta sonoro e também visual no painel, te alertando que você está saindo da faixa de rodagem, caso você não dê a seta para o lado esquerdo ou direito. Então ele tem esse alerta para poder te avisar, mas ele não vai fazer as correções referente a essa saída da faixa de rodagem. É somente no Corolla Sedan, Corolla Cross em diante que a gente tem essa opção no Toyota Safety Sense. Mais abaixo aqui é o sistema pré-colisão. Esse daqui ele vai também te soar um alerta sonoro e visual. Caso você não veja um veículo vindo contra você, numa situação de risco, que você tem que tomar uma medida evasiva, ele vai soar esse alerta sonoro e ele vai dar uma pressão maior nos freios para que você consiga sair dessa situação de risco de uma forma mais ampla. Mas ele não vai fazer a correção automática ou a frenagem automática, como muitos me perguntam aqui no canal. Então esse é um detalhe desse referente ao sistema Toyota Safety Sense. Já o volante, que ele é multifuncional, ele tem aí direção eletroassistida e conta apenas com um ajuste de altura, ele não tem ajuste de profundidade. Ele conta com velocidade de cruzeiro aqui que não é adaptativo, é simplesmente para te ajudar referente para você fazer a utilização numa viagem, para facilitar. E aqui nós temos o detalhe no volante, que tem essa parte com a costura aparente, também é revestido em couro, esse detalhe cinza metálico, o logo cromado da Toyota, atendimento de telefone celular via Bluetooth, também a parte aqui com os comandos de som, comando de voz, e aqui você consegue fazer a utilização referente ao computador de bordo do carro, que tem 16 funções. No volante nós temos o Pedal Shift, que anteriormente era só na versão XLS, agora na versão intermediária ele já conta para você fazer as trocas se necessário. Quero mostrar o painel para vocês verem aqui os detalhes. Conta giros, que nós temos aqui desse lado, também o velocímetro, e aqui nós temos essa tela de 4.2 polegadas com um relógio, indicador aqui da posição do câmbio, está em parking, a parte aqui com a temperatura exterior, e aqui ele tem odômetro total, trip A, trip B, que você tem a opção no volante aqui, ele vai mudar ali, como vocês podem ver que eu estou mostrando agora, e tem também ali a média de consumo, como ele está fazendo ali, média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no carro, velocímetro digital se você colocar para baixo. Se você colocar para baixo mais uma vez, ele tem ali relógio com a temperatura exterior e também um marcador do tanque de combustível ali, que é de 45 litros. Se você apertar para baixo mais uma vez, ele vai voltar para a tela anterior. E aí você consegue colocar para o lado aqui, que é no caso a parte com a utilização do modo de economia, e você consegue colocar até o preço do combustível para você fazer uma viagem, ou para você que usa como Uber ou alguma coisa do tipo, para ver quanto que é a questão de consumo do veículo. Isso realmente é bem interessante. Aqui os detalhes referentes aos sistemas de segurança que você pode estar ligando e desligando. Se você colocar para o lado mais uma vez, todas as configurações gerais, idioma, unidades, modo de economia que você consegue estar ligando e desligando, e todos os ajustes do veículo. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, ele vai voltar para a tela inicial. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Yaris versão XS intermediária 2023. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois.